coordenador-geral do Departamento de Indústria, Ciência e Tecnologia do Ministério das Comunicações, e ele vai falar sobre o regime especial do Programa Nacional de Banda Larga, no que diz respeito ao procedimento para que os interessados façam a apresentação dos seus projetos no Minicom e como é que vai acontecer o trâmite desses projetos dentro do Ministério e depois o procedimento posterior junto à Fazenda. Pelo que eu entendi é isso, né, Laerte? Por favor. Bom, boa tarde a todos. Obrigado pela presença. Bom, o regime especial tributário do Programa Nacional de Banda Larga, ele está inserido no âmbito do Programa Nacional de Banda Larga. Ele é, na verdade, uma das ações que o Ministério tem no sentido de expandir a banda larga no Brasil, né? Tem um conjunto amplo de ações que o Ministério vem tomando e o RPNBL se enquadra nessas medidas fiscais, conforme a gente vê aqui, né? Bom, indo direto ao ponto, os objetivos que a Lei 2.715, que é a lei que instituiu o regime especial, estabeleceu, são reduzir as diferenças regionais, modernizar as redes e os padrões de qualidade e aumentar o padrão de qualidade das redes de telecomunicações já existentes e massificar o acesso da população à banda larga. No âmbito do regime especial, uma das características desse regime foi que os projetos a eles submetidos, eles devem cumprir um percentual mínimo de equipamentos com PPB e tecnologia nacional. Então, ao longo do tempo, quando nós fomos desenhando como que seria a implementação disso, a gente percebeu que a gente não ia conseguir estabelecer um percentual que fosse uniforme para qualquer tipo de rede de telecomunicações, né? E por isso o Ministério decidiu então que a gente teria tipos de redes, né? E aí os percentuais eles estão associados a esses tipos de rede, né? A gente procurou contemplar todo tipo de infraestrutura que fosse capaz de transportar a banda larga, seja no nível de transporte, seja no nível de acesso. Bom, o tema da palestra é o RPNBL passo a passo, então eu vou explorar um pouco, do nosso ponto de vista, quais são os passos que devem ser seguidos para que uma pessoa jurídica interessada possa fruir dos benefícios, né? Em linhas gerais, a gente tem aqui três grandes etapas, né? A parte de apresentação do projeto, de submissão desse projeto ao Ministério das Comunicações. Depois, internamente, nós temos uma parte de análise desse projeto, ele vai ser aprovado, vai ter uma portaria publicada no Diário Oficial. Com essa portaria, a pessoa jurídica solicita, junto à Receita Federal, habilitação ao regime especial naquele projeto. Então, uma pessoa jurídica pode estar habilitada, uma mesma pessoa jurídica pode estar habilitada em mais de um projeto. E, depois desse momento, a empresa, então, está pronta para usufruir dos benefícios, né? Ela já pode adquirir bens e serviços isentos de PIS/COFINS e IPI, quando forem bens, né? E os serviços isentos de PIS/COFINS. Detalhando um pouco mais, né? No intuito de padronizar a apresentação dos projetos e até dar mais celeridade à análise, né? E diminuir também a quantidade de dúvidas de quais seriam as informações necessárias, né? O conceito de projeto é um conceito não muito claro, né? Depende muito da infraestrutura que você está fazendo. Então, o Ministério decidiu criar um sistema informatizado para cadastrar os projetos, né? Então, esse sistema ele guia o interessado, né? Ao longo, né? Pelas informações que nós julgamos necessárias para que a gente tenha condições de decidir pela aprovação ou não de um projeto, né?
Então, no site do Ministério, né, tem uma barrinha azul ali embaixo, né, e a partir daquilo ali você acessa um sistema online, onde você pode começar a cadastrar o teu projeto. Né. A primeira coisa a se fazer é se cadastrar com um perfil de usuário. Né? Então, isso é uma coisa bem simples e não tem burocracia nenhuma. Né? Você entra com o CPF, depois um e-mail de contato, telefone, né? Nome, e pronto. Não precisa mandar nenhuma documentação, não tem nenhuma burocracia associada a esse passo. E, a partir desse momento, você pode cadastrar pessoas jurídicas, ou seja, a partir do CNPJ, a gente acessa a base de dados da Receita Federal, busca as informações que já estão armazenadas de cadastro lá, e você pode montar um banco de pessoas jurídicas, né, que são, na verdade, quem vai submeter o projeto. Né. Quem submete o projeto não é a mesma pessoa que cadastra o projeto. Né. O usuário cadastra o projeto, mas a submissão formal mesmo é uma pessoa jurídica. Né. Esse usuário, ele não precisa estar vinculado à empresa que está interessada. Pode ser uma pessoa qualquer. A gente imaginou que poderia ter projetos onde um escritório de projeto, né, que vai fazer o projeto da empresa. Né? E esse escritório poderia fazer para várias empresas. Então, o perfil, a gente não está exigindo que o perfil tenha vínculo com a pessoa jurídica. Não precisa ter vínculo nenhum. Como a gente vê ali, né, esse usuário ele pode, depois de cadastrado um CNPJ, que são realmente só informações cadastrais, a maioria delas a gente busca automaticamente na Receita. Depois ele só complementa com e-mail, telefone, coisas dessa natureza. E a partir desse momento ele pode começar a criar projetos. Né? Os projetos, então, sempre vinculados a um CNPJ. E, como eu disse antes, ele pode criar projetos vinculados a mais de um CNPJ também, não há problema quanto a isso. Bom, a gente definiu uma estrutura hierárquica dentro do projeto. O projeto é uma unidade, o projeto ele é aprovado e o projeto tem que ser executado. A critério do proponente, esse projeto pode incluir um ou mais subprojetos. E aí que o subprojeto é que se amarra com o tipo de rede. Então, cada subprojeto ele tem que ser de um tipo de rede, daqueles que eu mostrei anteriormente. Até voltar lá. Aqui. Então, nós temos redes de transporte óptico, redes OPGW, redes sem fio. Então, esses são os tipos possíveis. Né? Então, no momento de cadastrar um subprojeto, você vai escolher qual é o tipo de rede que você está construindo aqui nesse subprojeto. Né? A gente criou essa estrutura porque a gente pensou que poderia ser interessante para uma empresa agregar projetos que são correlacionados. Por exemplo, faz uma rede metropolitana e uma rede de acesso móvel, por exemplo. Né? E como essas duas infraestruturas elas podem fazer parte, vamos dizer assim, da mesma grande rede da operadora, a gente dá essa possibilidade de incluir toda essa infraestrutura dentro de um único projeto. No subprojeto que a gente exige um nível de detalhamento um pouco maior. Então, tem objetivos e finalidades, uma descrição técnica, e aí inclui soluções globais e locais, inclui os esquemáticos, né, inclui também informações de localização da infraestrutura, e dependendo da infraestrutura a gente pede informações específicas quanto àquele tipo. Por exemplo, se for uma rede de acesso móvel, qual é a tecnologia, 3G, 4G, né, informações dessa natureza que são específicas de um tipo de rede. E, por fim, um orçamento. O orçamento é uma peça importante e ele tem alguns detalhes que são, vamos dizer assim, um detalhamento um pouco maior com relação aos equipamentos e componentes de rede, porque isso veio de um comando da lei.
né? Eu vou detalhar isso já com vocês. Bom, nessa figura estão apresentadas as grandes rubricas do orçamento de um projeto, de um subprojeto apresentado no âmbito do RPNBL. Todos os itens que estão mostrados nessa figura, eles estão desonerados no âmbito do RPNBL. Todos eles. Então, todos os materiais de construção utilizados para implementar aquela infraestrutura. Os serviços, que na transparência seguinte eu vou descrever quais são. Equipamentos de infraestrutura. E os equipamentos e componentes de rede, eles estão desonerados de IPI e PIS/COFINS, quando for equipamento e componente, e de PIS/COFINS quando forem serviços. É importante notar que estão desonerados da mesma forma, inclusive os equipamentos e componentes importados. Certo? A figura mostra ali. O que é importante é que o projeto contempla aquele percentual mínimo de equipamentos e componentes fabricados no país e desenvolvidos com tecnologia nacional. Uma vez que esse percentual seja cumprido, o restante, eventualmente, outros equipamentos e componentes necessários, eles podem ser adquiridos de qualquer fonte. Outra informação importante é o seguinte: os importados, eles só estão desonerados se eles forem adquiridos no mercado interno. Isso é algo que está na lei já. Então, a importação direta, ela não está contemplada no âmbito do RPNBL. Com relação aos serviços, nós tivemos algumas dúvidas. Quais seriam os serviços que estão abrangidos no âmbito do RPNBL? Então, tem uma lista ampla aqui. Suscitou já dúvidas, a gente já recebeu várias perguntas a esse respeito e nós fizemos uma consulta à nossa consultoria jurídica, porque o termo usado na lei não foi muito feliz. A lei falou serviços destinados às obras civis. A nossa consultoria jurídica, então, expediu um parecer onde há um entendimento e que o Ministério vai seguir, que todos esses serviços que estão listados aí, eles estão desonerados, desde a parte de projeto, passagem, amarração, lançamento de cabos, a construção e implantação da infraestrutura propriamente dita, independente se isso é uma obra civil no sentido de tijolo, cimento, a alocação de equipamentos, a construção de torres, mastros, suportes, montagem e alinhamento de antenas, lançamento de cabo óptico submarino e a questão das caixas de emenda. Informações importantes. O que não está desonerado no âmbito do regime e, portanto, não pode integrar um orçamento apresentado ao Ministério. Bens que não forem adquiridos no mercado interno, ou seja, bens importados diretamente, serviços importados, aluguel, comodato, arrendamento mercantil e IRO, serviço de operação e manutenção e qualquer tipo de software, serviço de instalação, configuração ou programação. Então, essas categorias aí de bens e serviços não são passíveis de desoneração no âmbito do regime. Bom, como eu falei antes, aquele sistema informatizado, ele guia o proponente ao longo do preenchimento dos vários campos até o fim do projeto. Uma vez que os campos estão preenchidos e alguns documentos que precisa fazer upload eles foram carregados, tem um botãozinho lá que verifica pendências. É como o sistema da Receita lá. Você faz o teu posto de renda, tem uma teclinha para verificar pendências, o nosso também tem. Então, uma vez que o sistema verifica, dá uma verificada, verifica inclusive o orçamento, ele verifica se o orçamento está
de cada subprojeto está cumprindo os percentuais mínimos, e uma vez que isso esteja ok, o proponente pode submeter esse projeto. Uma vez que ele submete o projeto está congelado do ponto de vista dele, ele não consegue mais alterar. Mas ele consegue, se ele quiser, fazer uma cópia desse projeto. E, por exemplo, se você tem dois projetos semelhantes, você pode editar a cópia e isso facilita também, né? Isso foi uma outra facilidade que a gente desenvolveu, né, que é a possibilidade de se copiar projetos, né? Então, esse projeto submetido não é mais alterável, mas você pode fazer uma cópia, essa cópia você pode alterar. O sistema também, depois que você submete, você pode imprimir ele, né? Todos os dados que você entrou lá, você imprime e você entrega isso no Ministério. Aí, nesse momento, é que vem realmente a formalização, porque aí precisa um representante legal da empresa, devidamente autorizado a isso, a assinar o projeto do RPNBL, né? Então, toda aquela... A gente tem um sistema bastante informal, né? A gente, para cadastro do projeto, a formalidade ela só vai acontecer no momento em que você entrega uma versão impressa daqueles documentos, né, das informações que foram substituídas pelo sistema eletrônico, entrega devidamente assinado no Ministério. E nesse momento o sistema vai para análise. Aí é um processo interno nosso, parte dele já é feito automaticamente, pelo fato do sistema já ter sido alimentado online, né? No caso de estar faltando algum documento, né, o próprio decreto já prevê, a gente vai ter um canal de comunicação. Existe um canal de comunicação com o próprio proponente, né, uma ferramenta de mensagens dentro do próprio sistema, de forma que toda a troca de mensagens entre o proponente e o pessoal, os analistas, ela fica registrada e fica como um histórico do sistema também, um histórico associado àquele projeto. Então, essas mensagens, elas são, se por um acaso, né, faltar algum documento, né, ou no upload, por exemplo, a gente precisa, por exemplo, ser certificado que pelo menos uma empresa, se for um consórcio, ou se for uma única empresa que está propondo, ela tem que ser uma prestadora de serviços de interesse coletivo. Então, ela precisa fazer o upload de um documento que comprove que ela atende a esse requisito. Então, se por um acaso houve algum problema nesse upload, o documento não chegou, ou ele não foi anexado nos papéis, né, que foram entregues lá, a gente entra em contato via eletrônico, via carta também. A pessoa manda, a gente anexa, continua a análise. No caso, o projeto ser reprovado, há uma instância de recurso, né, cabe recurso ao secretário de Telecomunicações contra a reprovação. Esse recurso vai ser analisado. E uma vez o projeto aprovado, é publicada uma portaria no Diário Oficial da União. E, com essa portaria e mais alguns documentos da empresa, a pessoa jurídica vai à Receita Federal e solicita habilitação ao regime, né? Isso. E a Receita expede uma portaria, também no Diário Oficial, dizendo que aquela empresa está habilitada ao regime especial para aquele projeto específico. Bom, a partir desse momento, então, a empresa pode adquirir bens e serviços sem aqueles impostos. PIS, COFINS e IPI no caso de bens e PIS, COFINS no caso de serviços. Então, a partir desse momento também, empresas que prestem serviço para a empresa habilitada podem se coabilitar ao regime, né? Então, elas se coabilitam na medida em que elas se apresentam junto à Receita e dizem, olha, eu vou prestar um serviço no âmbito daquele projeto para aquela empresa que já está habilitada, né? Isso. Então, são serviços associados às obras civis, são serviços daquela lista lá, mas eles podem, inclusive, incluir a aquisição de bens, né? Então, a empresa coabilitada, ela também
frui dos mesmos benefícios. Então, se ela adquirir bens, se ela adquirir serviços, eles também estão desonerados, né? Desde que seja para aquele projeto. Uma dúvida comum também é se um fornecedor precisa estar coabilitado, né? Ou habilitado. Não, isso não é necessário. Na verdade, quem precisa estar habilitado ou coabilitado é quem vai construir alguma coisa, quem vai implementar a infraestrutura. O benefício, ele vem no momento da aquisição. A outra parte, que é a parte que vende, ela não precisa estar vinculada ao regime, né? Ela não tem nenhuma vinculação do tipo habilitação ou coabilitação, né? No momento da venda, que a pessoa jurídica habilitada informa, olha, eu sou habilitado no RPNBL, então isso que você está me vendendo, você tira fora PIS/COFINS. E aí vai destacado na nota fiscal que aquilo foi emitido sem PIS/COFINS, né? Nesse momento também a obrigação tributária é transferida, né, do vendedor para o comprador, né? Então, se ele não usar aquele material naquela obra de infraestrutura, ele tem que pagar o tributo, não é quem vendeu, que é o responsável tributário original, né? Então, aqui é quem pode se habilitar e quem pode se coabilitar. Quem pode se habilitar é o titular de projeto aprovado, e quem pode se coabilitar é quem vai prestar um serviço associado às obras civis, inclusive com o fornecimento de bens, para um habilitado. Bom, uma vez que o projeto tenha sido aprovado, a empresa tenha se habilitado, ela pode começar a executar a obra com a fruição dos benefícios, né? Então, os benefícios eles só podem fruir depois da habilitação. Antes disso, não tem como, né? Não tem como ela adquirir desonerado, né? Periodicamente, a empresa, a pessoa jurídica habilitada vai mandar relatórios ao Ministério das Comunicações. É um relatório que retrata, de uma forma bastante sintética, a evolução física e financeira, né, a correspondente financeira do projeto, né. Ao final da execução, tem um relatório final, aí, consolidado com todas essas informações. Vai haver uma fiscalização. Fiscalização de ordem física é feita, é responsabilidade do Ministério, mas feita por meio da Anatel. E a fiscalização de ordem financeira e tributária é competência da Receita Federal. Ali não está bem na sequência, porque uma vez que a gente tenha verificado a implantação da infraestrutura corretamente, a gente expede um ato atestando a conclusão da infraestrutura, trazendo a conclusão do projeto de acordo com o planejado. Bom, eu não queria me estender muito na apresentação, queria só traçar um caminho, né, da onde que a gente sai, aonde a gente chega com o RPNBL, e ver, principalmente com a audiência aqui, quais são as dúvidas, né, quais são as questões. Ok, Laerte, muito obrigado pela apresentação, eu acho que foi muito boa e abrangente. Eu tenho aqui algumas perguntas preliminares, enquanto a plateia vai pensando nas dela. A primeira pergunta, eu tenho uma pergunta e uma dúvida. A pergunta é o seguinte: como é que, porque a lei ela proíbe que as empresas não optantes pelo Simples submetam projetos de desoneração no regime especial, mas elas podem criar sociedades de propósito específico para participarem do regime. Como é que essas sociedades vão submeter os seus projetos? Essa é a minha pergunta. Como é que isso entra nesse fluxograma que você mostrou? A dúvida ela está relacionada com a figura da coabilitação. Pelo que eu entendi, a coabilitação ela diz respeito àquela empreiteira que vai executar a obra, mas não se aplica a outros fornecedores, né? Quer dizer, outros fornecedores
outros envolvidos não precisam se coabilitar. Mas a empreiteira, quer dizer, resumidamente, eu acho que é isso, mas a empreiteira, sim, essa sim precisa se coabilitar, é isso? Assim, deixa eu responder só essa segunda, que você foi um pouco mais no detalhe, depois eu volto à primeira. Eu creio que em cada caso, a habilitada, ela deve avaliar. Se você encomenda uma obra e essa obra inclui já que a empreiteira forneça, por exemplo, os materiais, vamos dizer que você contrata, né, que ela faça um duto para passar uma fibra ótica, por exemplo. E no contrato já inclui que ela vai adquirir os dutos, vai adquirir material de construção e tudo mais, né? Então, nesse caso, é interessante que ela se coabilite, porque quando ela for adquirir os dutos e tudo mais, ela adquire, se ela for, por exemplo, alugar uma máquina para fazer o buraco e tudo mais, tudo isso está desonerado pelo fato dela ser coabilitada. Agora, se for uma prestadora de serviço que não vai fornecer bens, aí ela não precisa se coabilitar ao regime. Ela presta o serviço e, quando você for pagar o serviço, você paga sem PIS/COFINS para ela, porque você é um habilitado e não compra. Então, depende muito de... no caso da empreiteira, eu acho que é o caso clássico em que vai haver coabilitação. Né? Mas pode haver também casos em que o contrato é empreiteira só pelo serviço, aí não há necessidade, porque o serviço vai estar desonerado. Agora, se ela, para fazer esse serviço, vai adquirir bens e serviços, é interessante que ela esteja coabilitada. Ok. Em relação à primeira pergunta? Em relação à primeira pergunta, uma sociedade de propósito específico é tratado pela gente como uma pessoa jurídica. Ela propõe o projeto da mesma forma. Não tem distinção. Sim, mas aí aquelas empresas que formaram a SPE entrariam como os subprojetos? Não, aí a pessoa jurídica decide como ela vai fazer isso. A gente não enxerga a estrutura por trás, né, por baixo, vamos dizer assim, desse CNPJ que agrega várias pessoas. O que a gente pede, o que tem nesse sentido, é o seguinte: se for um consórcio em que várias empresas, né, se unem para implantar uma infraestrutura, né, e você tem aí uma empresa que por exemplo, explora uma concessão rodoviária, por exemplo, e aí você tem uma empresa de telecomunicações junto, né? Então, primeiro, o que a gente está exigindo é que, dentre as empresas que integram esse consórcio, uma delas tenha a licença para explorar serviços de interesse coletivo. Tá? Então, nesse caso, a gente pede que elas sejam listadas e a gente pede também que aquela que explora um serviço de telecomunicações de interesse coletivo apresente a licença. Né? Então, mas é só nesse caso em que a gente entra pedindo a composição, por exemplo, de um consórcio. Né? Ora, se o consórcio mesmo ele já tem uma licença, vamos supor, aí ele pode se apresentar como uma pessoa jurídica e não precisa apresentar a sua estrutura empresarial abaixo. Não é necessário. Entendi. Ok. Perguntas da plateia? Uma ali na ponta. Por favor, quem for perguntar, se apresente, diga o nome e a empresa que representa. Boa tarde, Laerte. Meu nome é Rafael, eu sou da empresa Between do Brasil. A dúvida é a seguinte: quando você está falando ali da coabilitação para serviços, né? Vocês falaram na parte de engenharia civil. Você até expandiu um pouco mais o conceito ali, né? Aí a primeira dúvida é a seguinte: contratos de serviço de gerenciamento de projetos, por exemplo, se a empresa não optar, a coabilitada também não optar pelo simples, ela pode participar dessa coabilitação ou não? Gerenciamento de projetos, eu não sei. Isso aí... Porque ali você colocou uma empresa, por exemplo, que faça design de projeto. Eu posso encontrar uma empresa menor, vamos supor, uma não PMS, vamos dar um exemplo assim. Uma não PMS que quer explorar um serviço de telecomunicações
ela adquire um serviço de design de projetos de uma consultoria especializada nisso. Ela pode coabilitar essa empresa e essa empresa participar desse modelo de desoneração fiscal? Essa empresa, né, uma pessoa jurídica que não é simples, tá? E ela contrata o serviço de alguém para fazer o projeto técnico. De uma pessoa jurídica, não é de alguém, de uma pessoa jurídica. De uma pessoa, ela contrata um escritório para fazer o projeto técnico. Esse projeto técnico está desonerado. Ok. Não precisa se coabilitar. Não precisa se coabilitar. Não, por que não precisa se coabilitar? Porque ela vai ser habilitada ao regime, certo? A empresa que vai apresentar o projeto mesmo, não quem faz, quem vai apresentar o projeto, ela está habilitada, certo? Quando ela comprar um serviço, todo serviço que ela comprar para aquele projeto, ele está desonerado. Tá? Okay. Só valeria a pena essa outra empresa que fez o projeto se coabilitar se ela também, para fazer o projeto, ela precisasse comprar bens e serviços. Se ela não precisasse, for um trabalho só dela, daí não vale a pena. Entende? Daí é meio como um vendedor, né? Como, por exemplo, uma loja de materiais de construção. Eu vou precisar para a minha obra do RPNBL de cimento. Ora, a loja de cimento não precisa estar coabilitada, né? No momento da aquisição, se for um habilitado que compra, a nota fiscal, ele avisa isso, o cara checa no site da Receita e ele emite uma nota fiscal sem PIS/COFINS. E só uma dúvida, não sei se é complementar ao raciocínio, mas assim, se essa empresa que for a responsável pelo projeto técnico de infraestrutura, o primeiro ponto ali, se essa empresa for, obviamente, pessoa jurídica e ela for optante pelo Simples, é transparente no modelo? Bom, se ela for optante pelo Simples... Estou falando da empresa contratada, tá? Não, eu sei. Então, se essa contratada for optante pelo Simples, ela já não paga PIS/COFINS na nota fiscal de prestação de serviço. Ok. Não vai ter o que descontar. Entendi. Ok, obrigado, Laerte. Okay. Mais perguntas? Olá, Paulo Toso, da CEMIG Telecomunicações. Laerte, a nossa empresa fez uma consulta para o Minicom durante o processo, né, pelo sistema, a respeito dessa questão dos serviços, né? Porque o nosso entendimento é de que os lançamentos de rede estariam de fora, né? O que mudaria bastante a equação. Essa resposta já foi dada para todas as empresas que fizeram a solicitação? Eu estava esperando o evento para dar em primeira mão para vocês. Eu já mandei um e-mail perguntando para o pessoal, falei assim, eu estou atrasado na resposta? Não, então provavelmente nós não sabíamos disso ainda. Não, essa informação ela não foi colocada no site ainda, porque a gente recebeu ela recentemente da consultoria jurídica, né? E aí realmente está em primeira mão aqui para o público. Porque na área técnica, lá da análise de projeto, a gente estava com uma insegurança mesmo, né? A partir daquele termo que foi usado na lei. Né? O lançamento de rede ele é muito significativo, né? Em um projeto de sem dúvida. De transporte. Então, a gente compartilhava e nós defendemos a inclusão desse serviço, né? E no conseguimos. Caso, fazendo uma segunda pergunta correlata, né? Você mencionou da coabilitação, né? Então nós temos contratos com empreiteiras, tanto para lançamento de rede, né, para implantação, como depois para operação e manutenção. E essas empreiteiras são distintas, elas fazem isso que você mencionou mesmo. Nos contratos prevê que elas lançam o cabo e compram, elas adquirem o cabo, e adquirem conectores e caixas. Nós também, né, tem uma divisão no contrato, mas ambos fazem isso. Para ela comprar, então, esses equipamentos também desonerada, é que ela tem que pedir a coabilitação, então logo nós sejamos habilitados. Exatamente. E qual é a prova disso? É o contrato? Qual é a prova dela de que ela presta serviço para mim, para aquele projeto? Eu vou dizer que ela é meu parceiro naquele subprojeto, e ela, na verdade, ela me presta serviço para 8 projetos, 8 subprojetos. Mas em 2, ela pleiteia a desoneração. Como provar isso? Eu acho que é com o contrato, porque isso é uma coisa que é feita junto à Receita. E eu confesso para você que eu não li a portaria da Receita com detalhe para poder te responder agora. Mas esse é um procedimento que é feito junto a eles lá, né? E tenho quase certeza que é um contrato de prestação de serviço. Tá?
Obrigado. Está vendo que a cada comunicação para cada projeto, no caso dele, ele vai pedir uma comunicação Isso. para cada projeto. O que ele está falando é que se você tem vários projetos, né, O próximo. você tem automaticamente você tem várias habilitações, A né? empreiteira é a mesma, mas É. a gente percebeu que tem que dividir os projetos em subprojetos, às vezes para atingir os percentuais mínimos, porque uma rede de acesso pode ter facilmente um percentual de equipamento nacional, mas uma rede, às vezes, de backbone não tem. Uhum. Porque os equipamentos do WPM não necessariamente atendem os requisitos de técnicos da rede. Uhum. Mas você consegue fazer isso se você segmentar o projeto em 3, 4 subprojetos. E a Não, mesma mas- empreiteira vai executar tudo. Mas para vocês vão ser 4 subprojetos. Isso. Para Uhum. coabitação, ela vai ter que solicitar 4 coabitações. Ok. Não, se está tudo dentro do mesmo projeto, Mas são 4 subprojetos. não faz mal. Não. A unidade, vamos dizer assim, a unidade que a Receita vê é projeto. Então, a Receita ela habilita para projeto e coabilita empresas naquele projeto. Não importa o número de subprojetos que você tem lá, né? O que a Receita vê são projetos, né? Subprojetos só o Ministério que enxerga, né? Álvaro, consultor. No caso da Receita Federal, eu vi que tem uma condição que se a empresa está pleiteando a desoneração, tiver alguma pendência, a Receita pode impugnar. Uhum. E você só vai saber isso na hora que isso for para a Receita, né? Na hora que vocês fazem a consulta do CNPJ para puxar lá os dados da empresa, isso não é verificado. Não, eu creio que a gente nem tem competência para fazer isso, né? Sim. Para olhar Só a depois situação que o Ministério fiscal. aprovou tudo e tal, se tiver alguma pendência, vai parar na Receita. Próxima pergunta. Mas eu creio que essa consulta pode ser feita anteriormente, né, por parte da empresa. Tem uma ali no canto, depois é você, tá? Francisco Prince, da ASG S.A. A respeito da desoneração da parte de equipamentos importados, eu entendi que se eles forem adquiridos no mercado local e a empresa tiver atingido os critérios, né, de quantidade, eles podem ser desonerados. Uhum. Entretanto, o importador ele vai ter que recolher o PIS/COFINS na importação da mercadoria e não vai ter o crédito de saída, é isso? Uhum, exatamente. Próxima pergunta aqui e depois lá no fundo. Sérgio Rosente, da Terra, Unicredit. Fala-se em coabilitação do prestador de serviço. O prestador de serviço ele pode comprar um material no fornecedor de material, seja o equipamento, seja o que for. Esse não ficou claro para mim. Esse fornecedor de equipamento do produto, ele também precisa se coabilitar ou não? Não. O prestador de serviço pode escolher dentro de um leque grande qual fornecedor ele melhor desejar? Exatamente. Né? Pode. Em nenhum momento. Depois do projeto iniciado? Sim. Porque assim, o PIS/COFINS, quem paga é o vendedor, certo? Só que no momento em que você habilitado ao RPNBL adquire, o vendedor ele não precisa, quer dizer, ele não deve aplicar o PIS/COFINS naquele bem que ele está vendendo para você, né? E como é que ele sabe isso? Bom, porque você vai dizer que é para o projeto de lá e tem a Receita tem um site onde consulta o número do projeto, CNPJ e tudo mais, né? E a nota fiscal sai discriminada com isso, dizendo, olha, esse equipamento aqui esse produto aqui, esse saco de cimento, né, ele foi vendido, né, para a empresa tal, que está habilitada ou coabilitada no RPNBL, no projeto tal, né? Então, e aí o vendedor ele está autorizado a vender sem PIS/COFINS, né? Quando nós falamos de um equipamento produzido aqui, um rádio, alguma coisa assim, quem tem PPP e quem não tem está na mesma situação. Então. Está na mesma situação. Próxima pergunta lá no fundo. Desculpe. Tá.
Está na mesma situação. Na mesma situação. Então não tem vantagem nenhuma ter o PPB, teoricamente. Tem, porque ele tem que cumprir os percentuais. Tem um percentual A mínimo. chave são os percentuais, né? Isso, tem um percentual mínimo. Naquele slide que tudo aquilo vai ser desoneraado. Agora a questão é que você tem que ter os percentuais mínimos de cada uma das exigências, PPB e produto de fabricação nacional. Né? Isso. Agora, a partir da hora que você atinge aquilo pelo subprojeto, todos aqueles Isso. componentes passíveis de desoneração serão. Isso, essa é a condição para o projeto ser aprovado. Inclusive os importados comprados no Brasil, né? Isso. Uma vez que o projeto ele cumpre o percentual mínimo de equipamentos com PPB, equipamentos com tecnologia nacional, né? Os demais equipamentos necessários naquele projeto, a gente não olha a origem deles, nem se tem PPB ou tecnologia nacional. Vamos lá, próxima pergunta. Vanderlei do Sercontel. É com relação ao prazo de entrega máxima dos projetos. Desculpa, você pode repetir de onde você é e o seu nome, por gentileza? É Vanderlei da Sercontel. Ok. Com relação ao prazo de entrega dos projetos, o prazo anterior fixado era 30 de junho de 2013 desse ano, correto? Foi aprovado por medida provisória, existe uma tramitação, prorroga para o ano que vem, 30 de junho de 2014. Já podemos considerar 30 de junho de 2014 ou ainda não? Olha, assim, o Ministério entende que o prazo para apresentação de projetos ele está muito exíguo mesmo, né? E a gente sabe de emendas a medidas provisórias no sentido de estender o prazo. O Ministério é favorável a essas emendas e nosso posicionamento, quando a gente é consultado pela Casa Civil, vai ser sempre favorável a isso, porque a gente entende que vai dar mais efetividade ao regime. Agora, assim, eu gostaria de poder responder sim, mas eu não posso, porque eu não sei se essa medida vai ser aprovada nas duas casas e eu não sei se a presidente vai sancionar. Então, para valer mesmo, só com a assinatura dela mesmo, né? Então, por enquanto, o prazo permanece 30 de junho de 2013, hein? Por enquanto, o prazo é 30 de junho de 2013. Okay. Laerte, antes de passar para a próxima pergunta, eu tenho uma dúvida em relação a essa questão do prazo. Você explicou que uma vez submetido o projeto, ele não pode sofrer nenhum tipo de correção, né? Não tem volta, pelo que eu entendi, é isso. Muito embora o sistema tenha um aviso sobre documentos faltantes. Agora, a empresa pode apresentar esses documentos faltantes ou corrigir esses documentos depois do prazo de 30 de junho ou não? Então, aí vai ter uma certa discrecionalidade, né? Depende muito do que está faltando, né? Assim, se é um documento que basta enviar de novo, é uma coisa, né? Agora, se é um projeto pela metade... Sim, porque a empresa pode se beneficiar disso para não cumprir o prazo, para ganhar tempo. Mas nosso posicionamento é o seguinte: se tiver algum documento faltando ou alguma informação insuficiente, nós vamos solicitar ela posteriormente. Essa solicitação ela vai ser feita no caso de um projeto submetido nos últimos dias, ela vai ser feita depois. E isso para nós está ok, porque o projeto foi apresentado ao Ministério dentro do prazo. Agora, não pode dar uma de João sem braço, então. Apresentar o projeto pela metade para ganhar tempo. Daí, assim, dependendo do que faltar, ele não tem condições de ser aprovado, né? Aí não é uma questão de retificação. Exatamente. O nosso sistema Ok. Próxima pergunta lá no canto. Eu queria falar, se você me permite, só de um aspecto que você entendeu corretamente até, porque foi o que eu disse, né? Que uma vez que ele submete o projeto, ele congela a versão que ele tinha lá, né? Mas a nossa portaria e o nosso sistema informatizado também, ele prevê, porque como os projetos vão até 2016, ele prevê uma alteração ao longo desse período. Então, vai ser possível para as empresas que submeteram o projeto alterar seus projetos, né, uma vez antes da conclusão do projeto, né? A gente já foi inquirido, e eu vou me adiantar, porque só uma vez, né? Então já vou responder também, porque
a análise de uma alteração, ela tem a mesma dificuldade da análise de um projeto novo, né? Se a gente abrisse para múltiplas alterações, isso daria um trabalho imenso, e a gente não ia dar conta de fazer isso a tempo da empresa ter a resposta se a alteração vai ser aprovada ou não, né? Então, assim, o projeto ele não é imutável, tá? Ele pode sofrer uma alteração, desde que preservados os objetivos e finalidades originais do projeto. Uhum. Ok, essa alteração, pelo que eu estou entendendo, seria uma alteração relacionada à quantidade de equipamentos, a tamanho do projeto, do que? Não. Dá para... Por exemplo, uma rede de transporte óptico, você especificou que você ia sair da cidade A até a B por uma determinada rota, mas aquilo se revelou impossível, você está fazendo por uma outra rota. Ok. São coisas dessa natureza. Tá. Né? Outra coisa, a gente, na apresentação do projeto, é necessário, a lei pediu, que se apresentasse uma lista dos componentes, dos equipamentos e componentes de rede. Então, isso tem que ser apresentado no momento da submissão do projeto, né? Mas a gente entende também que, lá na frente, você pode ter um equipamento melhor, você pode não ter mais aquele modelo que você inicialmente previu, né? Enfim, os equipamentos para implantar aquela infraestrutura podem ser outros, né? Então, alterações dessa natureza, desde que obedecido o percentual mínimo, também vão ser aceitas. Desde que não altere o percentual mínimo também do projeto. O percentual mínimo tem que ser obedecido, porque essa é uma condição de aprovação, né? Então não temos... Próxima pergunta. Francisco Pires da ASG, novamente. Na verdade, são duas perguntas, vou aproveitar e estar aqui com o microfone e fazer as duas. Tá? A primeira é uma estimativa de tempo entre, digamos, completar a submissão e o andamento e a aprovação, né? Mais ou menos. E a segunda pergunta é qual a penalidade da empresa se ela desistir no meio e não conseguir completar o projeto por alguma razão? Ok. Então, com relação à primeira pergunta, assim, eu gostaria de poder dar uma resposta bem positiva a esse respeito, mas é algo novo para nós, Ministério. Eu não faço ideia hoje de quanto tempo a gente vai ter. Mas a gente sempre, inclusive desenhou o sistema informatizado, né, e está estruturando o processo de análise dentro do Ministério para que esse tempo seja o mais curto possível. Internamente, assim, a nossa meta é ter um projeto aprovado em menos de 2 semanas. Menos de 2 semanas. Com relação à penalidade para projetos não concluídos, a empresa vai ter que devolver o PIS/COFINS e o IPI de todas as aquisições feitas até aquele momento, com juros e multa. Não é uma boa ideia não concluir o projeto, não. Próxima pergunta. Mark Bryant, da Motorola. Num projeto, existe a possibilidade de pegar uma parte do projeto para manter as cotas que são necessárias de tecnologia nacional? Ou existe a necessidade de fazer um projeto integral, onde você, com aquilo que está sendo entregue pelo governo, viabiliza a entrega do serviço que está sendo oferecido? Não sei se ficou claro. Por exemplo, se você tiver um projeto de rede, onde se eu faço o meu projeto e aí, na análise, eu não chego nas cotas que são necessárias para aprovação. Certo. Daí, se eu tiro uma parte dos equipamentos que façam parte do projeto, eu consigo atender. Seria possível entregar o projeto dessa maneira para ser aprovado? Olha, um projeto assim, ele só é sentido se a rede que você apresenta, ela faz minimamente sentido. Se aquela infraestrutura associada ao projeto que você apresenta, vamos dizer, você apresenta um projeto, eu não sei que você tirou um equipamento, certo? Mas aquele projeto que você me apresenta que está desonerado, ele tem que ser um projeto que realize alguma coisa. Ele não pode ser um pedaço, ele não pode ser só ao cabo.
Eu lancei o cabo. Eu estou imaginando, por exemplo, um projeto de FTTH, certo. No caso. E eu entrego o projeto onde existem os equipamentos de passivos, ativos, etc. Mas eu chego no momento onde eu percebo que se eu incluindo todo o projeto, eu não consigo chegar nas cotas. Então, faz sentido o projeto, tudo seguindo os objetivos do projeto, mas eu não consigo incluir todos os equipamentos, os serviços que estão sendo oferecidos. Olha, a gente ia ter que chegar talvez mais próximo do caso concreto. O que eu posso dizer para você é o seguinte: você pode fracionar o teu projeto em subprojetos, né? E essa infraestrutura aí, ela tem que ser uma infraestrutura que seja capaz de operar, que seja capaz pela qual possa fruir um serviço de telecomunicações, serviço de banda larga, né? Se o seu projeto fizer isso, está ok. Tá? Você pode depois, eventualmente, se for do teu interesse, complementar essa infraestrutura fora do regime. Mais perguntas? Sobre essa figura do consórcio, tenho algumas dúvidas. O seguinte: você pode ter um grupo de empresas onde uma empresa só tem licenciamento e a pessoa jurídica, na verdade, é uma pessoa jurídica criada, né? Só para agregar. Só que, na verdade, é o seguinte: isso é uma prestação de serviço de telecomunicações. Ou seja, toda a responsabilidade em relação à rede, às redes e tal, fica sobre a empresa que tem licença. Senão a Anatel não vai permitir que alguém opere uma rede, preste serviço e não tenha licença. Não, é claro, mas você podia pensar também assim: não, eu construo infraestrutura e depois eu vou pegar uma licença. Não, por exemplo. Tudo bem, isso é uma hipótese. Mas Né? a outra hipótese é que, na verdade, vocês estão, de certa forma, aprovando o aluguel de uma licença. E se tem uma empresa, isso existe muito por aí, uma empresa só que tem licença, e tem uma série de outros que prestam serviço, mas usam a licença dessa empresa. Se você fizer um consórcio desse tipo, entendeu? O fato da desoneração não muda nada a regulamentação na Anatel, onde a responsabilidade tem que estar na mão de quem tem licença. Então, no fundo, nós pensamos em consequências nefastas de um arranjo dessa natureza. Principalmente os provedores de internet, né, estão se juntando em consórcio, que a maioria é simples, entendeu? E é importante para eles que eles têm que obedecer a regulamentação, né? Sem dúvida, sem dúvida. Não vai adiantar nada, por exemplo. Ok. Mais perguntas? Bom, enquanto vocês pensam, eu tenho aqui uma pergunta. Laerte, no que se refere ao investimento em redes de backbone, existe a previsão legal de que esse investimento seja exigido uma contrapartida de investimento em regiões carentes de infraestrutura de banda larga. Em que momento essa contrapartida vai ser exigida do proponente? É assim. Então, essa exigência que você se refere, ela diz respeito a redes de transporte óptico e redes de transporte sem fio. Né? Quando esse tipo de investimento for feito por uma empresa ou por uma empresa integrante de um grupo de atuação nacional, alguma empresa desse grupo vai ter que fazer um investimento, alguma ou algumas, né, pode ser mais de uma, vai ter que fazer um investimento mínimo de 50% daquilo que foi feito na região sul-sudeste, na região norte-nordeste, na verdade é Sudã, Sudene e Sudeco. Né? Então, a verificação disso, no momento do projeto, ela acontece assim. É possível que a pessoa jurídica decida que essa contrapartida na região menos favorecida vai se dar no âmbito do mesmo projeto. Essa é uma opção. Né? Aí o próprio sistema verifica, né, se o percentual está sendo atingido e dá o ok. Agora, como o nosso sistema ele trabalha por projeto por pessoa jurídica, então, se quem for fazer a contrapartida por um investimento na região sul e sudeste for um outro CNPJ desse grupo econômico,
aí o sistema não olha automaticamente. Aí, no momento do cadastro desse projeto no Sul e Sudeste, o proponente vai indicar quais são os projetos, tem um ID, cada projeto tem um número de identificação, quais são os projetos responsáveis por essa contrapartida. E essa contrapartida também está sujeita à desoneração. Sim, sim. A gente está supondo que é um projeto submetido no âmbito do RPNBL. Né? Ok. Tem que ser, na verdade. Né? E aí vai ter uma análise aí manual mesmo, né, onde a gente vai checar se os investimentos que estão sendo feitos por aqueles projetos na região da Sudan, Sudene e Sudeco, eles são suficientes para fazer frente ao investimento no Sul e Sudeste. Ok, próxima pergunta. Aqui na frente. Boa tarde, sou Diego do Engerbox. O que acontece é o seguinte, você deu entrada no pedido do projeto, ele foi negado e aí a possibilidade de você fazer um recurso, né, você poder pedir a aprovação do projeto. No momento desse recurso, alterações serão possíveis a esse projeto ou eu simplesmente vou defendê-lo? Você só vai defendê-lo. Você só vai defendê-lo. Então, caso haja um erro qualquer na confecção do projeto e eu tenha detectado esse erro, por exemplo, um parceiro indicado de forma errada e tudo mais, a forma para resolver isso seria realizar outra entrada de projeto. Mesmo que isso tenha sido, por exemplo, eu submeti hoje, daqui a... Você falou que o tempo é de mais ou menos 2 semanas. Daqui a 1 semana eu percebi o meu erro, eu tenho que entrar com um novo projeto, porque essa vai ser a única forma. Olha, depende muito do erro. Como eu falei, na etapa de análise, dependendo do erro, coisas simples elas são corrigidas pelos analistas, né, com a interação com o proponente. Né. As razões para a gente reprovar um projeto, elas são coisas muito mais graves. Né. Então, uma ausência completa de documentos, o sistema ele não avalia alguns campos automaticamente, descrição, objetivos, tudo mais. Se você não escreve nada lá, né, aí fica difícil realmente da gente verificar se aquele projeto está minimamente conectado, por exemplo, ao Programa Nacional de Banda Larga, a lei diz que os projetos têm que ter alguma conexão com aquilo. Né? Então, são coisas dessa natureza. Né? Nenhum dos arquivos que você fez o upload é um arquivo válido. Né? Entende? São coisas dessa ordem. Né? Então, as pequenas coisas, os erros, os enganos, as ausências de uma ou outra informação, isso a gente espera resolver na interação com os analistas. Né? Mas no caso de recurso, só da defesa mesmo do recurso. Isso. E se tiver uma alteração do projeto, mantendo o objetivo e finalidade, aí vai ser a etapa da alteração. Aquela alteração que você fez. Isso. Veja, quando um projeto ele for reprovado, essa reprovação tem que ser motivada. Quer dizer, foi reprovado porque aconteceu isso. E a sua defesa vai ter que ser, então, em função desses pontos aqui. Né? De mostrar que aquilo não era aquilo, ou aquilo não era motivo. Nesse sentido. Não esperamos ter muitos casos desses. Mais uma pergunta. Ali na ponta. Tinha uma outra dúvida também. Aqui a gente está tendo exemplos assim, se o projeto não for feito ou concluído por alguma questão voltada da operadora ou de quem tem a licença, né? Mas a minha dúvida é a seguinte: vai ser apresentado um projeto para o Ministério das Comunicações. É óbvio que esse projeto vai ter um cronograma para ser concluído. E a gente sabe que a gente vive num país que tem uma realidade de 5.600 licenciaturas diferentes de obra, vamos colocar assim. Então a gente está falando de uma granularidade municipal, ou até mesmo dentro de um município você tem diferenças
como São Paulo, que é gigantesco, que você tem subprefeituras. Como que o Ministério das Comunicações pode atuar ou junto à Anatel, em conjunto com a Anatel, junto ao braço executivo, né? Seria a presidência ou ao próprio Poder Legislativo, para tentar mitigar isso? Porque a gente vê que muitas obras são fadadas ao fracasso devido ao tempo que se dá a burocracia do licenciamento. E realmente isso deve ser um driver que o Ministério das Comunicações analisa quanto ao projeto ser execuível. O Ministério está observando alguma coisa voltada para isso? O Ministério não é uma ação vinculada ao RPNBL, mas tem duas ações nesse sentido que o Ministério está se ocupando bastante, que uma delas é a Lei das Antenas, né, que está tramitando no Congresso Nacional, que visa dar uma maior uniformidade ao tratamento que os municípios hoje dão totalmente fragmentado, né, e a questão do compartilhamento de infraestrutura. Aí, no sentido também de criar normas que facilitem a implantação de infraestrutura, que padronizem a forma como os municípios tratam isso também, né, por meio de editais, né, chamando empresas interessadas em construir uma infraestrutura no momento em que ele vai abrir uma rua, coisas dessa natureza. Então, tem essas duas ações aí. Com respeito ao RPNBL, realmente isso deve ser uma preocupação realmente das empresas, porque o nosso regime ele tem data para acabar. Ele acaba em 2016 e até lá os projetos têm que estar concluídos, né? Assim, do nosso ponto de vista, o projeto tem que terminar até lá, né? Então, que é preciso, né? A gente não vai seguir cronograma, né? Cronograma é algo que a gente não pede no projeto, né? Então, quando vocês só apresentam a data de início e a data da conclusão, né? Essa data de conclusão é um outro item que você pode alterar quando você faz a alteração do projeto, né? Mas depois de 2016 não dá, porque daí acaba o regime mesmo, né? Então, a gente, de fato, a gente não vai acompanhar o cronograma, mas ele tem um tempo para acabar, né? Tá? Eu entendi. A dúvida mesmo é se, vamos supor, chegar do dia 31 de dezembro de 2016 e a empresa tal não terminou a obra. Mas qual o problema? O licenciamento lá que envolvia, sei lá, a NTT, alguma coisa do tipo, junto com o perímetro urbano, não saiu. Essa que é a grande questão, entendeu? Boa tarde. Andressa Bituim, do Brasil também. Complementando a pergunta dele, se a gente comprovar que o projeto não foi executado, não foi concluído por uma questão de falta de licenciamento, uma questão maior, como seria a questão da penalidade à empresa? Porque, teoricamente, não se teria culpa. Não se concluiu por não ter um subsídio maior, mesmo o projeto tendo sido aprovado anteriormente. Olha, a não conclusão do projeto, ela representa reprovação do projeto. O projeto não foi executado conforme planejado, tá? Contra essa decisão, cabe um recurso, né? Está previsto já na portaria e tal. Mas assim, a gente, propositadamente, a gente não disciplinou exceções ao cumprimento do prazo, né? Porque realmente a gente não quer fazer isso, né? Então, o caminho daí vai ser argumentar na instância superior, né, as razões pelas quais aquele projeto não pode ser concluído. Ok, antes de passar para a próxima pergunta, eu vou dar um recado aqui da organização, que é sobre os pertences deixados na chapelaria. Então, quem estiver indo embora, não os esqueçam lá. Próxima pergunta. Eu tenho uma pergunta. Laerte, mais cedo, o seu colega lá no Ministério, Otávio Caixeta, mencionou que alguns projetos já foram
submetidos, né? Então, quer dizer, se esse prazo que você colocou aqui de 2 semanas for realmente cumprido, acho que dentro dos próximos dias, ou no máximo em 2 semanas, a gente já vai ter as primeiras portarias sendo publicadas, né? Queria que você comentasse, dentro do que for possível, como são esses projetos, qual a natureza deles, empresas envolvidas, se são as grandes, se são as pequenas, porque tem o problema do prazo, né, que talvez possa ter prejudicado, não sei se mais as grandes ou mais as pequenas. Enfim, queria que você nos contasse aí um pouco mais sobre esses projetos. Ok. Bom, na verdade, eu não sei exatamente o que o Otávio falou, mas até agora nós não recebemos, não foi submetido nenhum projeto, né? Submetido, eu quero dizer, o cara apertou o botão de submeter e enviou a documentação. Isso não aconteceu. Agora nós já temos dezenas de projetos sendo cadastrados. Entendi. Do público que está cadastrando projetos, a gente tem as grandes operadoras e temos pequenos, temos cooperativas, temos um público bastante diverso cadastrando projetos no RPNBL. Mas não temos ainda nenhum projeto assim concluído e plenamente apresentado, submetido com a documentação necessária. Ok. Mais uma pergunta aqui. Laerte, um dos itens que tem que ser colocado na submissão do projeto é o objetivo dele, né? Como isso se alinha com os objetivos do PNBL. E aí eu vejo isso como uma coisa muito ampla, né? O PNBL tem a intenção de popularizar a banda larga e você tem N formas de fazer isso. Então, uma empresa que vai prestar realmente o serviço lá na ponta para o usuário final, o residencial inclusive, né? O fato dele estar fazendo um investimento significa que ele vai ser no mínimo mais um concorrente ou mais capacidade de rede, e esse é o objetivo. A nossa empresa, por exemplo, ela não atua na ponta, ela atua como um atacadista, vendendo provimento de meios de rede para operadoras de telecomunicações, tanto fixas quanto móveis. Nós entendemos que a gente contribui com a disseminação da banda larga, tá certo? E essa vai ser a nossa justificativa. Isso está claro para vocês? Tá esse claro. É o entendimento mesmo? Essa é a linha? Não, é esse, né? Se você pegar, se for um caso extremo, a gente tem o caso dos da CEMIG, né? Pois exatamente. Eu ia falar do PGW, por exemplo, né? Porque a gente estava imaginando uma infraestrutura, um investimento que fosse feito na rede de transporte de forma exclusiva, né? Isso para nós é muito importante e é considerado como aderente aos objetivos do PNBL, sem dúvida. Obrigado. Mais perguntas? Não? Tem certeza? Temos ainda 20 minutos. Bom, eu também não tenho mais perguntas, meu estoque aqui já foi todo feito. Agradeço ao Laerte, muito boa, acho que a oportunidade é excelente. Agradeço a vocês também que vieram, e uma salva de palmas. Obrigado.